de volta e para quem está no YouTube já estava vendo o André Heller com a gente na tela e agora ele já está aqui conosco para a gente bater um papo nesse toque de ouro de hoje, dessa segunda-feira, dia 15 de agosto. André Heller, boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso CBN Esportes. Tudo bem, Cabela? Bem a todos que estão nos assistindo, um prazer novamente estar com vocês. Legal, bacana. Hoje nós temos muita para falar aí do vôlei Renata, que começou voando primeiro e segundo set na última sexta-feira, atropelando a equipe do Santo André nos dois primeiros sets. E depois, rapaz, o que aconteceu lá? Pois é, Cabela, sabe que eu gostaria de trazer melhores notícias em relação à estreia do vôlei Renata, porém nós que estamos nesse meio, sabemos que estreia, sempre uma partida nervosa, é a primeira vez que essa nova equipe joga um jogo oficial, sabemos que a estreia é sempre assim, e por outro lado é uma equipe que está em construção com jogadores jovens. Obviamente isso aqui não serve, o que eu estou falando não serve como justificativa, mas serve como aparato para minha argumentação. Se a gente for analisar os números, eu estou aqui com o Match Report aberto. O Match Report, para quem não sabe, é o relatório de jogo gerado pelo nosso profissional, que é um analista de desempenho. Na verdade, basicamente, ele transforma o vídeo, né, o jogo, em números, e ele nos passa isso para a equipe, para os jogadores, inclusive durante os jogos, para a equipe que está ali na quadra ter noção do que está acontecendo de uma maneira mais tangível. Para vocês terem ideia, Cabela, a nossa equipe, em relação a percentuais, por exemplo, teve uns percentuais, alguns números muito interessantes, melhores, inclusive, que a equipe de Santo André, com destaque para o nosso ataque, que teve uma eficiência de 45%, ou seja, 45% dos ataques que a nossa equipe realizou foram para o chão e geraram ponto. Enquanto a equipe do Santo André, 42%. A diferença é pequena, mas mostra um pouquinho de superioridade do vôlei Renata neste fundamento. Nós também fizemos mais pontos de bloqueio, e aí vai, quase todos os números nós fomos melhores. Quase todos os números, todos os fundamentos, a equipe do vôlei Renata foi melhor. Porém, a vitória não veio. Para um resultado, se a gente fizer análise do resultado em si, até porque todos nós estávamos ansiosos pela estreia do vôlei Renata, né? Não só nós, o público, os próprios atletas e comissão técnica estavam ansiosos. Se a gente considerar de maneira isolada, coisa que é impossível, mas vamos fazer um exercício aqui de maneira isolada, que o resultado não veio, realmente é muito ruim. Porém, como processo, nós ali que estamos no dia a dia, nos treinos, a gente sabe que infelizmente, ou talvez felizmente, faz parte do jogo, faz parte do ambiente esportivo. Afinal de contas, essa é uma frase, é quase um jargão para os atletas, vencedor é aquele que tenta mais uma vez. A equipe já voltou aos treinos hoje mesmo, pela manhã, daqui a pouco está na quadra de novo para fazer mais um treino, para se preparar para o próximo jogo do Campeonato Paulista. No esporte tem isso, Cabelo, não tem muito tempo para lamentar, não tem muito tempo para ficar no drama da derrota, porque drama é igual a areia movediça. Quanto mais a gente mexe, né, maior esse problema fica. Então, treino, trabalho, a equipe é super competente, tem mostrado muita disponibilidade para treinar, para trabalhar. A comissão técnica super competente, estamos todos juntos, nos momentos ruins e nos momentos bons também. André, boa tarde, é o Carlão que está falando. Eu acompanhei o jogo e também as declarações do Dileu ao final, e mais ou menos vai ao encontro do que você disse, falando sobre a estreia. É uma equipe em formatação. Eu acho que estas situações, como você disse, elas não é desculpa, mas eu acho que serve também para você explicar o que aconteceu. Agora, André, às vezes eu traço um paralelo do vôlei com o futebol, né? No futebol a gente fala assim, 2-0 é um resultado perigoso. Mas melhor tá ganhando de 2-0 do que tá perdendo de 1-0, né? Ou de 2, por exemplo. Mas acontece.
Você acha que houve, assim, ou há até, mesmo no inconsciente, mas há uma acomodação, por exemplo, o vôlei Renato ele fez 2 sets portentosos, o segundo então foi um atropelo. De repente há uma acomodação, gente, parece que tá meio encaminhada, aquela armadilha que às vezes pega o atleta? Carlão, para variar, você é cirúrgico como sempre, né, Carlão? Isso acontece muito, a gente chama de a síndrome do terceiro set. Isso acontece muito, eu já vi muito acontecer, já participei, inclusive, muitas vezes dessas síndromes, porém é algo, como eu posso explicar, algo mental, algo psicológico, na verdade, né? Então é difícil tangibilizar para saber o que aconteceu de fato a partir do terceiro set, né? O fato é que a partir deste momento do jogo, a equipe não conseguiu render o que vinha rendendo nos 2 primeiros sets, né? Eu posso aqui elencar vários fatores, mas são fatores mais técnicos. De novo, vocês já me conhecem, eu não tenho nenhum intuito, não gosto de ficar explicando, justificando, até porque a equipe perdeu, porque o time de Santo André foi superior no jogo, conseguiu fechar o jogo e ganhou com seus méritos, isso não tem dúvida. O nosso time cometeu alguns erros, né? Claro que nós temos embasamento, explicações, digamos assim, para compartilhar com quem está nos assistindo, nos escutando, com vocês. Entre nós falamos disso abertamente, né? A gente não pode ficar nessa de não querer explicar, porque através da análise do jogo, da vitória e da derrota, nós conseguimos encontrar subsídios e informações para amparar a nossa semana de treinamento. Então, o time é mais jovem, o time está começando a jogar agora, nós estamos sem 2 jogadores importantes, o Adriano e o Felipe Roque, que estão na seleção brasileira. É uma equipe que está muito, muito aquém da sua condição física, eles têm menos de um mês de treinamento, para o voleibol isso é quase que insignificante, sabe? Na verdade, até uma informação que sempre foi a minha percepção, Carlão e Cabela, na verdade, esse Campeonato Paulista sempre, desde sempre, e é sempre uma tecla que eu sempre bati, esse Campeonato Paulista não deveria começar tão cedo. Deveria começar lá no final de agosto, quando as equipes estão melhor preparadas. Porque o André quer? Não. Porque a gente sabe que os atletas não estão na sua melhor condição física, técnica e tática, e a gente acaba expondo esses atletas a lesões que podem acontecer no início de temporada, porque uma coisa é treinar e estar se condicionando fisicamente. Outra coisa é entrar para um jogo onde o jogador não vai entrar a 70%. Os jogadores entram a 100%, a 110%. Mas eles não estão preparados fisicamente para ainda colocar o seu 100%. Então, lesões podem acontecer. Bom, mas de fato essa síndrome acontece, não sei te dizer se foi isso que aconteceu, porque a gente não conversa sobre isso. O fato é, Carlão e Cabela, que o time está trabalhando a toda já, né, a partir dessa segunda-feira, porque é um time que tem muito, muito apetite. Agora, o André, já tem jogo sexta-feira, né? Já tem uma viagem longa pela frente, é jogo novamente pelo Campeonato Paulista, não para. E como é que é o trabalho de recuperação no vôlei? No futebol não tem tanto tempo para recuperar, agora no vôlei tem um pouquinho mais. Tem uma semana de trabalho. No futebol raramente tem semana de trabalho. Mas e no vôlei, como é que é o trabalho do Renato agora para essa retomada lá em Araçatuba? Cabela, sensacional também. Pergunta muito legal para compartilhar com quem está nos assistindo e ouvindo. Cabela, no vôlei nós temos um outro conceito sobre recuperação, tá, Cabela? Então os atletas, eles descansaram no sábado e no domingo, é mais do que suficiente. Se algum atleta ainda apresentar necessidade de descanso, ou melhor dizendo, de recuperação, essa recuperação é ativa, ou seja, a recuperação física acontece trabalhando, né? Talvez um trabalho mais adaptado, nós temos competência para continuar trabalhando fisicamente, tecnicamente, inclusive taticamente, mesmo que o atleta, mesmo não expondo o atleta a uma carga de trabalho elevada, normal, digamos assim. Então, os jogadores já descansaram, a comissão técnica já descansou, nós já descansamos, nos recuperamos, e agora, força total, na verdade, o jogo, independentemente do resultado ser vitória ou derrota, o jogo nos concede informações que os treinos não concedem, Cabela,
Por mais que a gente tente reproduzir nos treinos a realidade, o ambiente competitivo que acontece nas competições, nós não conseguimos. Isso é inviável, por mais tecnologia e capacidade que temos. Então, o jogo nos concede informações muito importantes para ajustar a rota, ajustar o trabalho, e independentemente se o resultado foi derrota ou vitória. Trabalho de semana cheia para viajar, é uma viagem longa, encarar um adversário, digamos assim, desconhecido, porque faz muito tempo que a gente não joga contra aquela equipe, né? Nós já temos vídeos, a comissão técnica está estudando, mas é assim, força na cachola, força no corpo, espírito fortalecido e partir para um próximo jogo e buscar a primeira vitória no Campeonato Paulista 2022. Muito bem, tá certo então. Agora, os dois atletas que estão na seleção voltam quando, André? Assim que acabar o Mundial, Cabela, eu não sei te precisar quando, mas acredito que se for tudo bem com a seleção brasileira, e a gente vai ficar muito na torcida para que a seleção vá até a final do Campeonato Mundial, eles devem voltar para o vôlei Renata lá pelo dia 13, 14 ou 15 de setembro, tá? Cabela, vou até aproveitar a menção do dia 13 de setembro, já para fazer um convite especial para vocês dois, para toda a família CBN, para todo mundo que está nos escutando e vendo, tá? Dia 13 de setembro é o lançamento oficial do meu livro na livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, e hoje eu estou começando o lançamento, que é um período de pré-venda até o dia 13 de setembro, onde é o lançamento oficial. Eu estarei na livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, lançando oficialmente o projeto, que é fruto de anos, décadas de trabalho, de pesquisa, de estudo. Estou muito feliz nessa parceria com a editora Gente. Nesse livro eu entrevistei José Salib Neto, José Tolov, Ricardo Amorim, Bruninho, Bernardinho, Sandro Magaldi, Marcos Rossi e tudo mais. Então, já fica aqui, save the date, por favor, anotem aí na agenda que eu quero todo mundo lá na Shopping Dom Pedro comigo. Legal, que horário que vai ser? 19 horas, Cabela, e hoje, a partir das 18, vai ser o lançamento, através de um post nas minhas redes sociais, do período de pré-venda do livro, ou seja, se as pessoas que quiserem adquirir o meu livro já na pré-venda, é possível fazer a partir de hoje. O livro já está nas maiores e melhores livrarias online de todo o Brasil. Repete o nome do livro. O meu livro chama Foque a Ação, Colecione Resultados, tá? Não é um trabalho biográfico, nunca tive essa pretensão, é um trabalho de anos de pesquisa, de estudo, de ideias, mas eu trouxe muita gente boa para o meu livro, eu entrevistei muita gente boa. O Bernardinho escreveu o prefácio para mim, o Sandro, que é o pai da gestão organizacional no Brasil, escreveu o pós-fácil, e tem mais muita gente boa que foi entrevistada para esse livro. Bacana, muito bom mesmo. Um abraço para você, André, até semana que vem, com vitória. Com vitória, até semana que vem, um abraço para vocês. 4h30, intervalinho, repórter CBN, a gente volta já.